Bom, e olha só quem está de volta, mais uma vez eu trago o Kubo-san aqui no canal, que esse anime é mais conhecido como o cara que tem a proeza de ser o figurante da própria vida. Ninguém percebe a presença dele com exceção de uma única garota. E como vocês pediram bastante, cá estou eu trazendo uma parte 2. E acho que vocês lembram que a Kubo ela é uma garota completamente diferente do Shiraishi. Enquanto ele é alguém que é praticamente imperceptível, já com a Kubo é bem diferente porque ela já chama uma atenção de uma certa forma. E por algum motivo que ainda não sabemos, ela é a única garota que percebe o Shiraishi. Só que eu tenho a minha dedução de que talvez a Kubo ela tenha uma quedinha pelo Shiraishi. E agora eu vou continuar exatamente de onde parou, que foi após a Kubo ler aquela mensagem do Shiraishi que ainda não sabemos o que é. Só que com certeza foi algo que deixou ela bem feliz. Só que basicamente agora é que vamos ver a seguir. E dessa vez já começa na aula de educação física que o Shiraishi se cansa bem mais que o normal. Porque além dele ter que fazer os exercícios, o Shiraishi ainda tem que chamar a atenção porque senão ninguém nota. Caralho, eu sou um merda mesmo. Então isso acaba desgastando o cara tanto mentalmente quanto fisicamente. Só que depois disso é quando ele encontra a Kubo e ela foi cumprimentar ele. Só que o Shiraishi acaba se afastando com a desculpa de que ele tava fedendo, né? Mas a Kubo diz que não se importa, ainda chegou perto do Shiraishi e cheirou a blusa dele. Ele gosta. Essa garota com certeza tá querendo. Então a Kubo fala pro Shiraishi esperar porque ela já voltava. E basicamente ela tinha ido pegar um lenço umedecido pro Shiraishi. E a Kubo até brinca falando que já que ele usou o mesmo lenço que ela, agora os dois estão com o mesmo cheiro. Que o Shiraishi ficou com muita vergonha do que ela acabou falando. Afinal a Kubo deu uma de Nagatoro mais uma vez. E foi engraçado inclusive que depois que a Kubo se encontrou com as amigas, elas notaram que a Kubo tá bem humorada e muito feliz. E até tem uma das garotas que queria um lenço emprestado, mas a Kubo não deixou. Provavelmente porque a Kubo queria que só ela e o Shiraishi tivessem o mesmo cheiro, tá ligado? Até que eu achei uma atitude bem fofa da parte dela, só que eu senti um pouco de pena da amiga da Kubo. Só que depois disso é quando corta pro dia seguinte, que o Shiraishi vai em uma livraria e ele para numa daquelas portas que tem sensor de movimento, só que foi bem engraçado porque a porta que um objeto não percebeu a presença do cara. A situação dele de não ser notado é pior do que parece. Mas por sorte, a Kubo ajudou ele, já que também por coincidência, ela também foi na livraria. Então eles entram e o Shiraishi foi comprar o volume novo do seu mangá favorito, que a Kubo meio que não se importa com essas coisas, mas como o Shiraishi curte, do nada a garota ficou interessada. Até chegou a pedir pro Shiraishi emprestar o primeiro volume, já que naquela livraria não tinha. Então coincidentemente a Kubo fala pra eles passarem na casa do Shiraishi pra pegar o mangá. E por conta disso descobrimos que a Kubo e o Shiraishi moram bem próximos, coisa de 5 minutos de distância da casa um do outro. Então por conta disso que a Kubo descobriu, ela pergunta pra ele que horas que ele costuma sair de casa porque eles nunca se toparam pelo caminho. E o Shiraishi fala que ele costuma sair mais ou menos umas 8 horas da manhã, que basicamente a Kubo entendeu porque que eles nunca se toparam, já que ela sai um pouco mais tarde pra ir pra aula. Só que adivinha, depois que a Kubo descobriu isso, é quando corta pro dia seguinte, ela acordou 6h30 da manhã, tentou se arrumar pra ficar bem bonita, que a irmã dela percebeu que ela tava indo mais cedo que o normal. E ainda por cima usou o melhor perfume da irmã dela, que com certeza ela percebeu. Então ela acabou perguntando se a Kubo tava interessada em alguma pessoa, que ela negou tudo, claro, só que a Kubo ela é péssima em mentir. Ela fala uma coisa, só que a expressão dela é outra, tá ligado? Então a Kubo fala que não tem tempo pra conversar porque ela já tava atrasada. Então é quando a irmã dela acaba falando mais ou menos assim: de verdade, do fundo do meu coração, eu espero que ele perceba. Vai se fuder, caralho. É como eu tinha falado, a irmã da Kubo não é boba. Mas foi engraçado que quando a Kubo topa com o Shiraishi, ela fala como se encontrar com ele ali foi só pura coincidência, tá ligado? Mas é então quando eles vão juntos pra escola e como eles estavam bastante adiantados, a Kubo chamou o Shiraishi pra sentar um pouco ali no banco da praça e conversar. E passa um tempo depois disso e é quando chega as amigas da Kubo. Eu só achei engraçado nessa parte porque ela fala que acordou cedo e acabou topando entre aspas com o Shiraishi. Ela continua insistindo de que topar com ele foi só coincidência. Essa garota é uma péssima mentirosa. Só que depois daquele dia de aula, o Shiraishi já tava voltando pra casa, que ele tomou um baita banho de um carro que passou por cima de uma poça. Que mais uma vez que por pura coincidência, a Kubo tava passando por ali. Tô começando a achar que ela é stalker do Shiraishi, hein? Que a Kubo, ela acompanha ele até em casa, só que o Shiraishi, infelizmente, ele esqueceu a chave em casa. Resumindo, ele se trancou do lado de fora. E pra piorar a situação, a mãe dele ia demorar cerca de 2 horas. Que a Kubo vendo o Shiraishi naquela situação, ela tava com medo
medo dele pegar um resfriado. Então por conta disso ela chamou o Shirashi pra ir pra casa dela enquanto a mãe dele não voltava. É como eu tinha falado, ela com certeza tá querendo. Mas não teve jeito, né? O Shirashi foi pra casa da Kubo, inclusive sem querer ele acabou vendo as roupas íntimas dela, que gerou um baita constrangimento. Só que ele tomou banho bem de boa e nem demorou tanto pra mãe dele voltar. Logo depois que ele saiu do banheiro, ele recebeu a mensagem dela falando que já voltou. Só achei uma pena nessa parte porque ele foi embora sem topar com a irmã da Kubo. Eu quero muito ver esse encontro porque eu tenho certeza que a irmã da Kubo vai zoar muito. Mas depois disso é quando corta pro dia seguinte e na escola o Shirashi devolveu a roupa que a Kubo emprestou pra ele e voltar pra casa. Que inclusive ela pergunta se não ficou muito apertado, que o Shirashi falou que ficou sim. Então foi quando ela acabou perguntando qual que era a altura do Shirashi. E ele diz que tem 1,63 e ela 1,60 de altura. Que ela até brincou falando que segundo os estudos, um casal que combina tem no máximo 15 centímetros de diferença. Que isso, a Kubo tá atacante, hein? Só que depois disso é quando corta pro final da aula que o Shirashi foi o mais rápido possível, dizendo que ele não podia demorar porque tinha compromisso. E ele saiu às pressas assim porque ele prometeu pro irmão dele que ia levar ele pra brincar na neve. Que mais uma vez, inclusive, a Kubo topou com ele por coincidência. Acho incrível a capacidade dela de aparecer onde o Shirashi tá, né? Então é quando a Kubo conhece o Seita, que é o irmãozinho do Shirashi, e ela tinha levado uma bebida e como criança é pidona, né, ele queria. Então a Kubo deu a garrafa pro Seita, né, pra ele não ficar triste, mas ele é um bom menino, que mesmo ele ganhando, ele queria dividir com ela. Que a Kubo lá aprovou, né, e ele ofereceu também pro Shirashi. Só que basicamente, ele não tava tão afim assim. Ele fingiu ali que tomou só pra enganar o Seita, que a Kubo ficou zoando se ele não bebeu porque tava com medo de um beijo indireto. Não sei se vocês repararam, mas ela tá cada vez mais parecida com a Nagatoro. E depois disso é quando corta pro dia seguinte que o Shirashi foi numa livraria porque ele queria muito um pôster daquele mangá que ele gosta. Só que o Shirashi estava com um pouco de vergonha de comprar porque na capa da revista tinha uma mulher de biquíni. Só que ao lado da revista que ele queria tinha uma de conteúdo adulto, que isso inclusive chamou a atenção do garoto, que a atendente da livraria acabou falando: "Hey garoto, você é novo demais pra essas coisas." E adivinha, essa atendente é a irmã da Kubo. Então ela entendeu tudo errado achando que ele queria revista pornô, tá ligado? Só que ele tenta se explicar e ela finge que acredita. E então quando ele compra a revista que ele queria e vai embora, só que o Shirashi acabou deixando cair a carteira de estudante dele. Esse é o tal do mula. Então é quando ela chega em casa e pede pra Kubo entregar aquela carteira de estudante porque ela sabe que eles são da mesma escola. Que a Kubo inclusive tomou um susto quando viu que era o Shirashi. E pra piorar um pouco a situação, ela fala que o Shirashi tava ligadão numa revista pornô da loja. É o quê? E que na capa tinha uma mina com muita matéria-prima que provavelmente era o gosto dele. Que a Kubo ficou até meio triste em ouvir aquilo, só que quando vai pro dia seguinte e ela ia devolver a carteirinha, só que não seria tão fácil, ela zoou um pouco ele antes disso. E a Kubo fala, né, que foi a irmã dela que falou pra entregar. Só que simplesmente do nada, a Kubo acabou fazendo uma pergunta bem peculiar: se ele realmente tinha interesse em garotas com peitos grandes. Nani? Que o Shirashi nem sabia onde enfiar a cara, tá ligado? Só que antes dele falar qualquer coisa, a Kubo acabou interrompendo. Provavelmente porque ela tinha medo da resposta, ela só foi embora zoando ele como sempre. Só que depois disso é quando corta pra uma cena de que tá chegando o Natal e basicamente a Kubo lembra o Shirashi da promessa que ele fez de que sairia com ela. Inclusive foi isso que ele respondeu pra Kubo naquela mensagem que ela ficou toda boba. Então ela chamou ele pra fazer alguma coisa no Natal, que o Shirashi aceitou sem saber que realmente era o Natal porque ele pensou que era só um fim de semana qualquer. Então por conta disso no dia ele tava muito mais nervoso que o normal, tanto que ele acabou chegando com 20 minutos de antecedência. E então quando a Kubo chega e dá um presente pro Shirashi, que ele ficou bastante surpreso, porque ele não sabia que tinha que levar algo, tá ligado? Então a Kubo fala que não tem problema porque ele poderia sair pra comprar um e que o orçamento do presente seria de 1000 ienes. Então por conta disso a Kubo ficou esperando enquanto ele foi comprar o presente, só que o Shirashi não fazia ideia do que escolher, tanto que passou muito tempo dele escolhendo que a Kubo já tava vermelha do frio. Mas apesar do atraso, o Shirashi voltou e trouxe luvas de presente pra aquecer a Kubo, que ele inclusive tava com um pouco de medo dela não gostar, só que ela simplesmente amou, principalmente porque ele escolheu aquilo pensando no bem-estar dela, saca? Tanto que até depois disso ela quis dar um presente melhor pra ele, porque o que ela tinha comprado de presente era uma camiseta que dizia personagem principal, já que o cara é meio figurante da própria vida, saca? Só que o Shirashi fala que tá tudo bem porque ele nem esperava ganhar alguma coisa pra início de conversa, então ele gostou. Que ela fez uma cara tipo, você não tá fingindo que gostou não, né? Mas ele fala que sim, que ele tava sendo muito sincero. E depois disso, claro que eles foram aproveitar o rolê porque eles merecem, né? Mas eu vou ficando por aqui e caso vocês estejam gostando, comenta aí parte 3 pra uma continuação, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.
explosive.